Shabbat Shalom, amados. Estamos felizes por essa manhã estarmos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Eterno nessa manhã maravilhosa de Shabbat. Os amados são sabedores que no sábado pela manhã a gente só canta os 3 hinos e vamos estudar, meditar no texto, no estudo da semana. E no domingo à noite os irmãos podem ter oportunidade para expressar a sua alegria, dar o seu testemunho, compartilhar conosco o que o Eterno está fazendo em suas vidas. Essa porção que vamos estar estudando nesta manhã é a porção de número 49, que tem como título Kitov, que no nosso português é quando vier. Começa em Deuteronômio, Devarim, no capítulo número 26, e vai até o capítulo 29, verso 8. Mas como é muito extenso, a gente tirou só um tópico e nós vamos estar meditando nesse tópico nesta manhã. E eu botei um título aqui, O Mandamento da Gratidão ao Eterno, nosso Elohim. Está tratando dos mandamentos com relação à gratidão ao Eterno. A gratidão é demonstrada quando nós reconhecemos que tudo vem do Eterno e não lhe negamos o que ele nos pede. Uma forma de sermos gratos a alguém, e principalmente ao Eterno, é quando a pessoa pede, precisa, e a gente está pronto a corresponder à altura do pedido ou da necessidade. No caso do Eterno, ele não necessita de nada, Somos nós que precisamos dele, mas ele nos exige que venhamos fazer aquilo que ele nos pede, guardar os meus mandamentos. E existem os mandamentos que nós devemos guardar em todas as áreas da nossa vida. E esse texto que nós vamos estar lendo e estudando nesta manhã é com relação à prosperidade. Aquilo que o Eterno quer nos dar ou nos dá, exige uma contrapartida da nossa parte para com o Eterno. Nós vamos estar lendo a partir do verso 1 de Devarim, que diz assim, os irmãos podem acompanhar na tela. Também quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Elohim te dá por herança, e a possuíres e nela habitares, tomarás das primícias de todos os teus frutos do solo que trouxeres da terra, que o Senhor teu Elohim te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Elohim escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, e lhe dirás, hoje declaro ao Senhor teu Elohim, que entrei na terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos nossos pais que nos daria. E o sacerdote, pois, tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Elohim. E perante o Senhor teu Elohim dirás, Arameu, prestes a perecer, era meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente para ali morar. Veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa, mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram e nos impuseram dura servidão. Os irmãos sabem que o Eterno, ele nos prepara para tudo, para que em tudo sejamos diferente das pessoas que não conhecem o Eterno. E que ele, em todo a Torá, principalmente, ele coloca os detalhes, os mínimos detalhes, para nós sermos um povo abençoado em todas as áreas da nossa vida. O Eterno não quer cuidar apenas da área do homem espiritual em si, mas do homem material. Porque se nós não tivermos a nossa vida material elevada no sentido de termos condições tanto para vivermos uma vida boa, quanto para promover para o nosso semelhante também alegria, suprindo as necessidades daqueles que vêm até nós, precisando de uma ajuda material, como que nós vamos resplandecer
a luz de Yeshua. Como vamos ser sal e luz se sermos apenas espirituais e abençoados? Sou abençoado espiritualmente, pelo que se entende quando lermos as Escrituras, principalmente a Torá, que ela é a base da fé. A fé que leva à salvação está na Torá. A Brit Hadashah, aliança renovada, é o complemento, é a continuidade da obra redentora do Eterno, é a tarefa de Yeshua, por meio de Yeshua ser enviado. E nós vemos que existem mandamentos que são aplicáveis na área espiritual, quer dizer, os mandamentos para com o Eterno. Existem os mandamentos que são aplicáveis para com relação ao próximo, com relação à esposa, com relação ao marido, com relação aos filhos, dos filhos para com relação aos pais, mandamentos que são para com os animais, para com as aves, e mandamentos que são para com a produção do nosso campo, da videira, e assim etc. Para que em tudo sejamos diferente do mundo, diferente do Egito, diferente, no caso de Israel, das outras nações que habitavam à sua volta. Para que em tudo eles sejam um contraponto à vida das demais nações. E o Eterno promete que se eles fizessem assim, o Eterno os abençoaria. Que a intenção do Eterno separar Israel é para que em Israel o seu nome fosse conhecido, glorificado em toda a terra. A promessa feita a Abraão: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Só que para que as famílias sejam benditas da terra, os povos sejam benditos, sejam abençoados, é preciso que Israel andasse nos estatutos e nos mandamentos do Eterno. Porque nós sabemos muito bem, se estamos entre ímpios e se não agimos como santos, não vai haver diferença. O lugar de nós fazermos a diferença não é no meio dos irmãos apenas, mas principalmente no meio dos infiéis. E não apenas quando nós falamos a respeito, a gente não xinga, a gente não conta piada, imorais, a gente não é de confusão. Isso é muito bom, devemos ser pessoas assim, mas vai muito mais além, muito mais além. Yeshua diz que aquele que tropeça num só mandamento, tropeçou em toda a Torá. Então a intenção que temos que botar no nosso coração é que devemos nos aperfeiçoar em tudo aquilo que é exigido nas Escrituras e que pode ser guardado nos nossos dias. Nós, com todo o empenho nosso, vamos nos esforçar para assim procedermos, não apenas por causa de nós, mas se somos descendentes de Abraão pela fé na obra de Yeshua, se cremos que os nossos pecados estão perdoados e desejamos alcançar a ressurreição dos mortos, a redenção que se dará, aleluia, pela vinda do Mashiach, então tudo aquilo que cabe a um israelita guardar, aquele que serve ao Eterno, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. Certo que há muitas coisas que, principalmente com relação ao templo, que não se pode guardar. Não podemos levar mais uma oferta de gratidão ao templo, uma oferta de paz, a oferta das primícias. Não podemos levar o dízimo para o sacerdote lá, mas há outras coisas que nós podemos fazer e devemos fazer. Porque o que foi abolido por Yeshua com relação ao templo, somente o sacrifício pelo pecado. As demais ordenâncias estão todas de pé, E nós vamos estar vendo mais adiante nesse texto o que podemos fazer. Não vou aqui ensinar esse texto querendo forçar ninguém, mas vamos ver o que a Escritura diz no seu sentido mais simples, literal, a respeito de sermos gratos ao Eterno com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. O texto diz que
depois deles chegarem na terra, estiverem habitando, que colherem do fruto. O Eterno não exige nada da gente antes que a gente tenha. O Eterno nos pede para nós guardarmos os mandamentos depois que Ele nos ensina. Ele nos passa a instrução e Ele exige de nós que venhamos praticá-los para o nosso próprio bem, para que sejamos povo seu, para que sejamos santos, separados porque não mentimos, separados porque não roubamos, separados porque não difamamos o nosso próximo, separados porque honramos os nossos compromissos, honramos a nossa amizade, honramos a irmandade, honramos o nosso vizinho, honramos pai, honramos mãe, honramos nossos irmãos, honramos a esposa, né? As esposas honram o marido, honramos a nossa liderança nacional, nosso presidente, honramos as autoridades, honramos os nossos cabeças no sentido na comunidade, na congregação, na querrilá, honramos aqueles que compram de nós, não roubamos no peso, honramos os nossos patrões, honramos os funcionários. Isso é ser santo. E foi para isso que o Eterno chamou a Abraão, que se tornou Israel. É por isso que, para isso, que o Eterno, por meio de Yeshua, nos chamou para honrarmos a Ele, santificar o seu nome no mundo, obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade. Há coisas, há práticas, há exigências do Eterno que são mais difíceis, outras mais fáceis. Mas não vamos aplicar na nossa vida aquilo que é fácil apenas. E aquilo que é difícil para mim, se tornou difícil, vou agir que nem os religiosos. Não, isso aqui só é para judeu. Não, isso aqui só está na Torá, na lei. Eu vivo na Hesed, eu vivo na graça. Isso é doutrina de Balaão. Tudo que está na Torá, que se pode ser aplicada hoje, que não é tradição, que a tradição é as emendas que os rabinos fizeram. Mas aquilo que saiu da boca do Eterno, devemos aplicar na nossa vida, dia a dia. Não para sermos judeus, e nem para sermos israelenses, que não precisamos ser judeu para poder alcançar as promessas, e nem israelenses, mas para sermos santos, obedientes ao Eterno. Mesmo nessa nação, mas com características na vida moral, na vida prática, totalmente diferente dos nossos compatriotas, porque guardamos os mandamentos do Eterno. Aleluia! E não seguimos os deuses das nações, mas o Elohim vivo de Israel. Aleluia, o Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó. E vamos lhe ser grato, não subindo no púlpito, cantando hino, lendo um texto, ou falando, eu estou muito feliz, muito agradecido ao Eterno, que nem a gente vê a grande maioria. Mas qual é o maior exemplo de gratidão que alguém dá? É quando reconhecemos que o Eterno é tudo em nossas vidas e que tudo vem das mãos dele. Ele se dispôs em sacrificar o seu próprio filho. O mínimo que podemos fazer é aquilo que está nos seus mandamentos. Isso é o mínimo, amado. O que está na Escritura é o básico. Nós temos que ir além disso. Nós temos que fazer além disso. Yeshua disse para os judeus: se a vossa justiça não excederem muito,
aos fariseus e aos saduceus, de modo nenhum entrareis no reino do céu, no Malhut Hashamai. E olha que eles, os saduceus, os fariseus, os prushim, os tzadikim, eles eram pessoas que estavam ali guardando a Torá. Era a nata da vida religiosa de Israel. Se a vossa justiça, Yeshua não está dizendo que eles não praticavam a justiça. Ele disse, a vossa justiça não excederem muito. Porque muitas pessoas, eles naquela época, eles estavam aplicando a justiça da maneira que lhe era conveniente. Mas se ele fosse aplicar a justiça e aquele ato ferisse os seus propósitos, os seus objetivos, eles não aplicavam. Porque a justiça tem que ser aplicada, mas mesmo que a gente tenha prejuízo. Porque muitas pessoas, muitas vezes, são crentes e negam a verdade, porque a verdade que ele vai falar vai prejudicar, vai lhe envergonhar, ou vai dar prejuízo no seu bolso. Prefere mentir, prefere falar meias verdades, em vez de aplicar a justiça à verdade. Por isso Yeshua disse, ele não disse que eles eram injustos, que eles não aplicavam a justiça, mas ele disse, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça deles, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a Escritura, principalmente a Torá, nós vamos ver o beabazinho, o ABC, para a gente começar os primeiros passos. Mas temos que ir além. Yeshua foi além da letra. Por isso seu nome está acima de todo nome. E diante dele, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Yeshua é Adonai, o Senhor, para a glória do eterno nosso Pai. Então, temos que cada dia, cada Shabat, a cada ciclo, rever a nossa própria santidade, rever as nossas ações. Vamos deixar que a palavra nos julgue. Se cada um de nós deixarmos que a palavra nos julgue, a gente não vai sair da igreja com a cabeça inchada, pensando que alguém está jogando piada, que alguém... Não. É a palavra, pura e simples. E nós vamos viver bem conosco mesmo. Bem conosco. Porque se eu não aplico as regras das Escrituras, as regras do Eterno na minha vida, uma vez que eu conheço o que deve ser feito e o que não deve, é porque eu não quero. Então, não devo ficar indiferente com ninguém, porque é uma escolha minha, pessoal. E se eu quiser aplicar o que é certo, o que é justo, melhor ainda, porque tanto vou fazer bem para mim, como para com o meu próximo, a minha comunidade, a minha cidade, meu estado, meu país, porque seremos luz por meio dos nossos atos, por meio da vida familiar, conjugal, por meio da minha vida com os vizinhos, por meio da minha vida com meu patrão, com o funcionário, e etc. Porque, amado, quando nós sabemos o que devemos fazer e agimos diferente, o que é que nós fazemos? Como discípulos de Yeshua, que nos chamamos discípulos de Yeshua, como os filhos de Elohim, o que que a gente faz? Nós desonramos o nome do Eterno. Nós damos razão para o ímpio, fala mal do pastor, da pastora, dos irmãos da denominação que a gente faz parte. E com isso, eles blasfemam o nome do Eterno. O Eterno fala isso por meio do profeta a respeito de Israel. O meu nome é blasfemado entre as nações por vossa causa. Então, quando eu transgrido o mandamento, eu não estou apenas fazendo mal para mim. Agora, se você não quer guardar os mandamentos e não quer ser santo, porque prefere a prática pecaminosa
é mais importante do que o que o Eterno tem para você, o que é aconselhável fazer? Sair do nosso meio, se declarar que não faz parte mais de denominação nenhuma, que você não é mais membro da comunidade, se declarar um ímpio, um desviado, um afastado. Porque se você proceder, se as pessoas ficarem sabendo que você deixou de congregar e fazer parte da denominação, que você não é mais, no linguajar mais conhecido, crente, as pessoas não estão nem aí para o que você vai fazer. Você pode pintar e bordar, não vão falar, porque você não está mais carregando, o nome de santo. Mas se a pessoa não quer voltar para o mundo, não quer deixar a comunidade e quer viver praticando obras de ímpio, tanto faz mal para ele, para a família, como para nós, e o nome do Eterno é blasfemado por causa da pessoa. Por isso, cada passo, cada atitude, negociação que a gente for fazer com o ímpio, temos que ter cuidado, porque somos responsáveis pela honra do nome do Eterno na terra. Cada um de nós somos responsáveis pela honra ou pela desonra, pela fama boa do nome do Eterno ou pela difama. Somos responsáveis pela glória do Eterno na face da terra. Por isso, devemos agir com prudência. E se não há no nosso coração um interesse e um esforço, desejo de nos tornarmos cada dia melhor, se o desejo da gente é continuar nas práticas egípcias, é melhor voltar logo literalmente para ele, do que apressar a partida, porque o Eterno vai eliminar. O Eterno elimina do nosso meio, ele elimina as pessoas que querem ser apenas pedra de tropeço no meio da congregação. Mas se há no coração desejo de mudança, se empenhe, se esforce. Não espere que o Eterno vai descer do céu, que Yeshua vai descer do céu, que vai enviar um malá, um anjo, para mudar você, não. Porque não veio nenhum demônio de lugar nenhum ensinar você a pecar. Você aprendeu vendo os outros fazer. Aprenda a ser santo por meio das Escrituras, do exemplo de Yeshua, nosso mestre. Não adianta, amados, termos conhecimento da Torá, das Escrituras de modo geral, se ela não viver em nossas vidas para nós aplicarmos ela. Não vai fazer diferença. Temos que honrar o nome do Eterno em todas as áreas da nossa vida. E vamos olhar para as áreas que traz mais dificuldade. Naquilo que eu peco constantemente. Eu não posso me encontrar com um irmão que eu já estou comentando a vida alheia. Só um exemplo. Existe muito em todas as áreas. Vamos ter cuidado. Não falo isso apenas para exortar os irmãos, não. Isso tem que ser aplicado na minha vida. Eu aplico isso na minha vida. Porque nós queremos muito mais que bênçãos materiais. Eu, pelo menos, quero muito mais que bênçãos de agora, do hoje. Eu quero a vida vindoura. Que somente aqueles que amam o Eterno e guardam os seus mandamentos alcançarão. Dizer que guardar a Torá é simples? Se você permitir que Yeshua escreva ela no seu coração. Se você tiver ela no seu coração, se você tiver só na mente, não vai mudar nada. Eu conheço, você aplica. O conhecimento que você tem, você aplica no seu dia a dia. Será que a sua esposa já viu a diferença sua depois que você está estudando a Torá? Será que o teu funcionário já viu a tua diferença depois que você aplicou a Torá na tua vida? Está aplicando? Está aprendendo a Torá? Os teus filhos dentro de casa, é que eles te vê diferente, que você está diferente, seguindo o que a maioria segue? Será que a tua mulher viu diferença em sua vida? A minha esposa viu diferença na minha vida depois que eu passei a aplicar os ensinamentos que Yeshua ensinou e viveu? É isso que nós devemos entender.
olhar para dentro de nós e ver que aquele pecado que nos seduzia, que nos prendia, que nos tornava infiel, hoje não tem mais poder sobre nós. Hoje eu gozo da liberdade. É com esse análise que a gente tem que fazer na vida da gente. Porque a perdição continua, mesmo que não haja inferno, a perdição e a condenação, o lago de fogo, a segunda morte continua. As maldições, elas continuam. As maldições só deixam de existir, não é quando nós conhecemos a vontade do Eterno, mas quando aplicamos a vontade do Eterno na nossa vida. Quando a gente aplica os mandamentos, literal, aí sim, a maldição deixa de existir. E mesmo que Balaão queira nos amaldiçoar, o Eterno vai fazer que a maldição dele torne-se em bênção. Como ele mesmo disse para Balaque, como ele vai amaldiçoar alguém que o Eterno abençoou. Nós podemos olhar o contrário. Como alguém pode abençoar alguém que o Eterno amaldiçoou? E qual é a maldição? A pior maldição, a quebra da aliança, a quebra dos mandamentos, das mitzvot, a transgressão da Torá. Não é a transgressão dos evangelhos, é a transgressão da Torá. Uma pessoa que vive conscientemente transgredindo a Torá, ele está em maldição, amado. Conscientemente, não é o que não sabe e está fazendo errado porque não sabe, não tem conhecimento. Mas aquela pessoa que tem o conhecimento dos mandamentos e transgride-os, essa pessoa está em maldição. Pode ser revista, quer dizer, ele pode ser abençoado? Pode. Por quê? Porque pode se arrepender e se converter do seu mau caminho e o Eterno vai abençoá-lo. Mas caso contrário, não importa se canta, se ora, se prega, se jejuma, se faz campanha de oração, se tem 100 anos de crente, se é pastor, não importa. O que importa é obedecer o Eterno e guardar os seus mandamentos. E a tarefa minha e de cada um dos irmãos e irmãs. Não vai ter um desconto para mim porque eu sou obreiro. Não, você é obreiro, então tem um descontozinho para você. O irmão ali vai fazer 100%, mas você, como é obreiro, você faz só 80%. Não existe isso. Porque pela mesma porta, e eu pretendo passar, todos vão passar. Pela mesma porta que Yeshua entrou, nós vamos ter que entrar. Aleluia. Ele é o exemplo a ser seguido. Oh, aleluia. Ele é a nossa inspiração, nos inspira a sermos semelhante a Ele. Bendito seja o nome do Eterno. Verso de número 7. Então clamamos ao Senhor Elohim de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição e nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, braço estendido, com grandes espanto e com sinais e maravilhas, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Elohim, e o adorarás. Literalmente, a gente não pode, como é que nós vamos lá em Jerusalém, né? Para levar as primícias. Não tem templo, não tem sacerdote, mas nós podemos cumprir esse mandamento e devemos. Os irmãos são produtores, podem fazer uma grande obra para o Eterno, para glorificar o nome do Eterno. Como eu disse outrora, se nós agimos do jeito do mundo, ou do jeito das outras denominações, nós não vamos fazer a diferença. Para nós fazermos a diferença, nós temos que ser diferentes. E nós não vamos fazer a diferença só porque nós
Não chamamos Jesus, chamamos Yeshua. Não chamamos o Eterno de Deus, mas chamamos como os israelenses chamam. Só porque nós guardamos o Shabat, vai muito mais além. E uma coisa que impacta muito, faz a diferença, é quando nós tiramos do nosso para ajudar o necessitado, para estender a mão. Que a maioria das denominações dos crentes são assim. Eles são crente mar morto. Mar morto recebe água do Jordão o ano todo, mas não dá uma gota para ninguém. E é um ambiente que é só sal, inóspito. A grande maioria dos evangélicos, dos crentes, é assim. Eles não têm do dele para compartilhar com ninguém. Ele compartilha a palavra de Yeshua, ora, dá um texto bíblico para o irmão, para a irmã, mas na hora de compartilhar o seu, é que nem aquele adágio popular que tinha, né? Para receber é Cassiano, na hora de dar, Cassi outro. O que devemos fazer? No caso das primícias. O irmão plantou uma roça lá de cacau. Toda safra tem a primícia, isso é os primeiros frutos. Colhe os primeiros frutos, coloca para secar, vende, pode até vender, traz para a congregação. E nós vamos fazer com que esse recurso não vai ser aplicado em nada da obra, no sentido de comprar as coisas para a obra, não vamos ajudar alguém necessitado. Até porque a primícia era levada para o sacerdote comer no templo. Mas nós vamos fazer tzedakah com isso que os irmãos ajudam. Mas é coisa pouca, amado. Está aqui a escritura. É num cesto. É levado num cesto. Era para consagrar e reconhecer que o Eterno é quem provém todas as coisas. Não é muita coisa. Segundo o texto aqui, é pouca coisa. Porque é a primícia, é num cesto. Não importa o tanto que tivesse. Verso 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Elohim te tem dado a ti e a tua casa. E tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dar-lo-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Eu nunca vi um pastor pregar isso durante os meus mais de 10 anos que eu congreguei nas igrejas. Mais de 10 anos, não, quase 10. Mas isso é o que a Escritura diz. O dízimo do terceiro ano. Porque tem os dízimos anuais e o dízimo do terceiro. O dízimo do terceiro ano era justamente para isso. Como a gente já falou sobre esse negócio, sobre a contribuição, de vez em quando eu encontro com alguém dizendo que não se deve fazer isso, que dízimo não é coisa do Eterno. Eu quero saber aonde tem um versículo nas Escrituras que condena hoje nós devolvermos dízimo. Alguém sabe para poder me fazer eu lembrar? Porque tem gente que diz que não quer devolver o dízimo porque não é obrigatório. Nada é obrigatório, amado. Se você faz alguma coisa porque você acha que é obrigatório, você está frito. É melhor você parar de fazer. O que nós fazemos para com o Eterno tem que ser por gratidão. Senão, não vale. Ah, não, eu só vou para a igreja porque eu sou obrigado. Eu só faço isso porque não existe isso. Pare com isso. Você está com sacrifício de tolo. Você tem que fazer porque você é grato. Reconhecer que você existe porque o Eterno que te deu essa existência. O que você tem pode ser pouco aos teus olhos, mas tem muita gente que não tem, milhares, centenas, milhões que não tem o que você tem. Então seja grato. E como é que a gente é grato? Fazendo aquilo que o Eterno nos pede com alegria.
com prazer. Não é fazer, não, eu vou fazer porque o pastor é um camarada legal, eu gosto muito do pastor. Não, porque você reconhece que tudo vem da mão do Eterno. Nós apenas devolvemos uma pequena parte para o nosso próprio bem, por obediência, por amor. Um dia desse estava ali na oficina, chegou um camarada lá falando a respeito disso. Ele disse que crê no Eterno, mas é o famoso desigrejado, aquele que congrega na casa dele. O que é que os desigrejados querem? Liberdade para pecar. Liberdade para pecar. Se o Eterno quisesse, aceitasse esse modelo, esse tipo de crente, que cada um serve o Eterno na sua casa, para que enviar Yeshua? Para que constituir sacerdote por meio de Moisés? Para que ele escolheu um lugar para botar o seu nome, para o seu povo se reunir ali? 3 vezes por ano, todo homem tinha que estar de pé diante do Eterno quando existia o templo. Comunidade, amado, família, essa é a vontade do Eterno. A gente tem que conviver junto. Eu dou razão que alguém fique na sua casa congregando, se ele estiver num lugar, numa cidade onde não tem a fé que ele comunga, não tem nenhuma igreja que comunga na mesma fé. Mas caso contrário, isso é rebelião. O camarada quer estar aprontando todo tipo de pecado. Nós não somos nada, mas a liderança ajuda muito a nos santificar. Onde você fica só na tua casa. Ou então aqui mesmo, passe o ano sem vir na igreja. Depois a tua mulher vai estar contando, ou o teu marido vai estar contando como é que está. Ou teus filhos, ou você vai estar dizendo como é que teus filhos vão estar. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos estar em comunidade, mais que isso, em comunhão. E só há uma comunhão, amados, maravilhosa, perfeita, quando a intenção de todos nós aqui for agradar o Eterno. Agora, se eu procuro agradar a mim, em vez de agradar o Eterno, você procura agradar você, em vez do Eterno, a gente vai viver com politicagem, com indiferença. Vai ter motivo para estar falando um dos outros. Mas se a intenção de todos nós, que o Eterno nos pede, nós vamos viver numa comunhão maravilhosa. E vamos ser um povo abençoado. Porque a nossa intenção, eu tenho os meus compromissos, as minhas responsabilidades. Você tem as suas. Você trabalha numa área, eu trabalho em outra. Mas fora disso, a nossa intenção é agradar ao Eterno, é honrar o seu nome, é tornar o seu nome conhecido. Nós vamos viver em Shalom, amado. Nós vamos viver em Shalom. Não vai haver espaço para estar murmurando de ninguém, falando de ninguém, desconfiado com ninguém, inseguro com ninguém, porque o nosso propósito é sermos gratos ao Eterno, é fazer a sua vontade, cumprir os seus mandamentos. E os que vão para o Olam Rabá são esses. São os que realmente estão preocupados em agradar o Eterno, em fazer a sua vontade, em ser bênção para o seu próximo, para o seu semelhante. Os outros que estão preocupados com si mesmos não irão a lugar nenhum, de maneira nenhuma, porque o Eterno não se deixa zombar. Ele conhece o nosso coração. Então, os dízimos do terceiro ano era para que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros se alimentassem. A gente não podemos ficar com aquilo que é do Eterno. Não podemos. A gente é inteligente e vamos procurar um meio para aplicarmos a vontade do Eterno, os mandamentos da nossa vida. Dirás perante o Senhor teu Elohim: tirei da minha casa as coisas sagradas, porque as primícias e o dízimo é sagrado.
Olha o que diz o texto aqui, o verso 13. Você pode acompanhar ali. Dirás perante o Senhor teu Elohim: tirei da minha casa as coisas sagradas e as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me destes, ordenando: não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas tirei coisa alguma, estando eu imundo, nem delas dei para algum morto. Ouvi a voz do Senhor meu Elohim, conforme tudo que me ordenaste, tenho feito. Então nós podemos ficar com as coisas consagradas ao Eterno. Tudo aquilo que o Eterno fala que é dele, já é consagrado, é santificado. Eu não posso me apropriar do que é do Eterno, porque vou quebrar o mandamento. Quebrando o mandamento, a maldição vai estar na minha casa, na minha roça, no meu emprego, na minha família. E aí não prospera, não vai para frente, né? Os projetos não deslancham. Faz um projeto, parece que vai dar tudo certo, está tudo beleza, mas não pensa que não. O culpado é o Eterno, amado, pelo a gente não prosperar, não ter sucesso? Não, queridos. Não. Agora, como a gente sempre lembra, os amados, nós não somos tratados pelo Eterno como aqueles que não têm conhecimento da sua palavra, dos seus mandamentos. O ímpio pode fazer um projeto aí e prosperar maravilhosamente, principalmente no sentido material, que é o que eles mais prosperam. Mas em todas as outras coisas eles estão um fracasso. Nós não podemos crescer numa coisa e nas outras não, porque o Eterno quer nos abençoar em tudo. Mas para nós sermos abençoados em tudo, temos que ser fiéis em tudo. Não podemos nos esquecer do menor mandamento. Nós devemos vivê-lo e ensiná-los para sermos conhecidos, né, chamados grandes no reino dos céus. Não podemos comer dele, quer dizer, na nossa casa. O dízimo podia ser levado e comer na presença do Eterno, o que as denominações fazem. E come com aqueles que vêm, né? Aqueles que vêm para cá, nós comemos os dízimos, a oferta, junto com eles. A casa que nós nos reunimos hoje é aqui. Eu não sou filho de Arão, nem filho de Abraão. Não sou sacerdote da linhagem. Sou alguém que cuida de vocês pela misericórdia do Eterno. Só que eu preciso me manter. Precisamos manter a obra. E não há uma instituição na terra que sobreviva sem contribuição, sem ajuda. E não são os de fora que contribuem, são os de dentro. Se algum irmão aqui vem para a cidade e fica na casa dos parentes, é porque quer. Nós nunca proibimos, irmão, de vir para cá, para a gente vem para cá passar uma semana, está doente, tem a casa aqui. Nunca fechamos as portas para ninguém. E o que tiver, a gente vai comer junto, como sempre fizemos. Aí precisamos. Eu não sei até quando a gente vai ficar dependendo da obra, talvez o resto da vida, não sei. Se o Eterno quiser me abrir uma porta para mim ganhar o meu dinheirinho, eu sou grato. Para me deixar de estar me alimentando, me vestindo, me calçando do dinheiro da obra, eu vou ficar feliz da vida. Feliz da vida, vou ser grato a Ele. Mas enquanto esse dia não chegar, se tem algum irmão, acha que está enricando o pastor, que nem muitos falam por aí, ou você me atura, ou você se converte, ou caça outra denominação, vai para a questão do Brasil. Lá não dá dízimo.
mas precisa do dinheiro do mesmo jeito. Mas estipula, não vai dar tanto. Eu nunca tive dificuldade em contribuir, de maneira nenhuma, em devolver o que a Escritura me manda. Pelo contrário, é tão bom devolver o dízimo, porque quando eu estou devolvendo o dízimo é porque eu estou ganhando. O Eterno está me abençoando. O ruim é quando você não tem, como devolver porque você não recebeu. Tem gente que é bem mais nova convertida do que muitos e tem uma facilidade para fazer isso, né? Faz com alegria, faz tranquilo, sem pesar. Mas tem gente que tem muitos anos de crente e sempre é uma dificuldade. Isso é ingratidão. Essa pessoa tem na mente dele o quê? Que aquilo é dele, que ele conquistou com a força do braço, que o Eterno não fez nada, que o obreiro, para essa pessoa não significa nada, por ele ou por ela, ele pode passar fome, pode atrasar as contas, pode deixar sem pagar a energia da igreja, não está nem aí. É mais infiel do que os que frequentam o centro de macumba, que tem que levar dinheiro lá. Se quer alguma coisa dos mentirosos lá, tem que pagar. Agora a gente ora, a gente intercede, a gente aconselha se vier, atrás de um conselho. A gente estende a mão se vier precisar. Pastor, estou precisando de um dinheiro aqui para comprar um remédio que eu estou sem. Ou até mesmo para botar gasolina numa moto. Agora, muitas vezes as pessoas nem falam o que estão precisando para a gente. Não vou dizer que a gente pode atender tudo, porque as nossas condições aqui, os irmãos que mexem com as ofertas aqui, que colhem as ofertas, sabem o tamanho da... Tem domingo aqui que é R$20, R$15 ali. E é 8 domingos por mês. 8? 4, né? 4 domingos por mês. Já pensou? A gente vive pela fé, mano. Os irmãos empregados que tem aqui, você conta no dedo, numa mão, que tem aquele dinheiro todo mês. Os irmãos que estão na roça, estão começando. Vocês podem avaliar o que tem aqui na igreja, o dinheiro, por aquilo que vocês entregam. As pessoas parecem que não veem isso, é uma cegueira enganosa, que eles não conseguem ver. Agora, se cada um de vocês aqui trouxesse R$1.000 ou R$500 por mês, mas tem irmão aqui que passa 2, 3 meses sem vir na igreja, um mês, aí quando chega com dízimo, 50, 60, 30, 20. E eu não vou dizer que não sou grato, não sou grato por cada centavo que é dado de coração e por amor. Isso é uma bênção muito grande. Estou falando isso, os irmãos olharem ao tanto de gente que tem nesta manhã aqui. Aí hoje não se colhe isso, não se colhe contribuição. Só no domingo. É fé, amado, é confiança. Porque o Eterno é quem nos sustenta. O ano que vem a gente vai fazer uma festa. Nas férias a gente vai fazer uma festa em nome de Yeshua. Nós vamos organizar tudo, deixar tudo bonitinho. Vamos fazer a primeira festa pós-pandemia. E vai ser uma bênção em nome de Yeshua. Contamos com a ajuda dos irmãos, aqueles que voluntariamente se disporem para nos ajudar. É a nossa obrigação. Como vamos receber os nossos irmãos que vão vir de Uruará, aqueles que vêm de Canaã dos Carajás, de Benfica, e os irmãos todos do Travessão daqui da região. Então nós vamos, cada um, se sacrificar na medida do possível, e vamos pegar isso, ajuntar tudo para nós fazermos o que tem que ser feito. E vamos procurar fazer melhor do que nós já fizemos. Por quê? Porque nós alegamos agora que estamos seguindo Torá. Nós estamos voltando aos moldes da igreja primitiva.
Nós não podemos ter isso só na boca. Nós precisamos aplicar na prática aquilo que estamos a pronunciar, a falar, que somos. Verso 14, delas não comi, no meu luto, nem delas tirei coisa alguma, estando eu imundo, nem delas dei para algum morto. Ouvi a voz do Senhor, meu Elohim, conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa morada, ou santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo de Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, ó Senhor, teu Elohim te manda observar estes estatutos e preceitos. Portanto, hoje guardarás e os observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Elohim, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus preceitos, e darás ouvido à sua voz. Outro sim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos. Então a gente queremos a herança de Israel. Quem aqui quer a herança de Israel? Todos nós queremos, né? Todos nós queremos a herança de Israel. Não queremos ser separados de Israel porque sabemos que sem Israel não há redenção. A redenção é para Israel. Agora, muitos querem, mas não querem guardar os mandamentos que Israel guardaram. Como é que fica, amado? Eu quero me informar em medicina, mas não quero estudar igual o Gabriel está estudando. Não quero pagar o preço que ele está pagando. Como é que é isso? Quero ir para o céu, quero ir para onde Yeshua foi, melhor dizendo, né? Alcançar as promessas, o Olam Rabá, mas vou criar outro caminho. Congregar, eu vou congregar sem preocupação, gosto de congregar. Mas esse negócio de orar não é comigo. Como se a minha vontade valesse alguma coisa diante do... Não, o Eterno vai me respeitar porque eu não gostei disso. O Eterno vai deixar eu ir para o céu porque eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo. Eu gosto muito de ajudar os outros. Se eu vejo alguém que está precisando, eu estendo a mão. Mas esse negócio de dar dízimo, isso é para dar dízimo para o pastor. Fica difícil, amado. Aonde que está nas escrituras de Gênesis e Apocalipse que eu tenho que fazer a minha vontade? Não existe. Se o Senhor, o Eterno, é o meu Pai, Yeshua é o meu rabi, o meu mestre, o meu professor, quem quer fazer a sua vontade, não vai estudar, não vai ter um mestre, não vai ser discípulo e nem pode ficar na casa do pai e da mãe. Se quer fazer a vontade dele, vai ter que sair fora. Assim é nós. Temos Yeshua como nosso mestre, como nosso professor, e temos o Eterno como nosso Pai. Se realmente é isso que está no nosso coração, nós vamos nos sujeitar aos seus mandamentos, dia após dia. Aquele que nós já gostamos e aquele que nós não gostamos ainda. Mas na medida que nós praticamos, a gente vai gostando. O difícil é romper com você mesmo, né? Romper com o desejo do seu coração, com a paixão, com o vício que nos prende, com a visão miserável que muitas vezes a pessoa tem com relação às finanças. Se eu pagar as contas, eu não vou comer, aí deixa as contas atrasadas. Não, se eu devolver o dízimo, eu não vou comer. Aí rouba do Eterno. E a vida continua na mesma miséria de sempre. Eu louvo o Eterno, amado.
Os irmãos conhecem tanto quanto eu o número de pessoas que estão conosco. E se o irmão não conhece, não sabe os que devolvem, nos ajuda, vai procurar para o tesoureiro como é que estão as condições. Mas nós pagamos as contas, nós assumimos os compromissos todos, e vamos levando. E queremos ajeitar a congregação, pintar o refeitório, fazer muita coisinha que nós vamos estar fazendo. E o Eterno vai estar levantando. A gente está orando para o Eterno abençoar os fiéis. Aqueles que têm prazer em ajudar. Aqueles que nos veem como líder. Aqueles que querem honrar o nome do Eterno, querem ser um instrumento de bênção. Esses vão estar sendo abençoados. Agora, aqueles que sempre têm um pretexto, ou que faz por obrigação, vão continuar na vidinha que eles querem, amado. Preste atenção. Não adianta a gente orar por você, o Eterno abençoar você, se você não quer ser abençoado. Nós vamos estar perdendo tempo. De quem é que tem que partir a iniciativa primeiro? Se você quer ser abençoado na sua vida, em toda a área, o que você vai fazer? Aplicar os mandamentos à sua vida. Esse é o primeiro. Isso é a base, é o alicerce. Quando nós clamar, o Eterno vai ouvir, vai responder, porque você está preparado. A gente tem que estar preparado para a bênção. Preparado para a bênção. Como? Fazendo aquilo que o Eterno já deixou bem aí. Está bem simples nas Escrituras. Entregando o que é dele, entregando o que é do próximo, fazendo o nosso papel, sem interesse. Mas como é que a gente faz as coisas sem interesse? Quando nós somos gratos. Quando nós somos gratos, a gente faz sem interesse. Porque se eu fizer com interesse, eu vou me queixar do irmão. Se eu fizer alguma coisa para o presbiterianário com interesse, eu vou ficar esperando dele uma bencinha. Ou o mínimo ficar, rapaz, eu fiz isso para o canário. Fui lá, derramei o meu suor, dei aquele duro. O camarada não deu nem muito obrigado. O camarada agora está abençoado. E está vendo a minha condição e não me ajuda. É quando a gente faz por interesse. Agora, quando a gente faz para o nome do Eterno ser glorificado, a gente não está nem aí. Porque a gente não fez para o irmão esperando do irmão ou da irmã. Fizemos para o Eterno. Fizemos porque somos santos, porque somos diferentes. Essa é a visão que a gente tem que ter com relação a isso, porque se a gente fizer assim, a gente não vai ter que se queixar, não vai ter disso, vai ter daquilo, não vai ter diz que me diz no nosso meio, porque fazemos para a glória do Eterno. E sabemos que vamos receber as pessoas. Eu peço ao Eterno que Ele não me recompense, não seja Ele que devolva, mas que o Eterno use outro, porque quando o Eterno usa outro, amado, sempre a bênção é maior. Se eu fizer uma coisa para o Maronildo, e o Maronildo vier lá e fizer uma coisa para mim, já está pago. Agora, bom é quando você faz para alguém que outra pessoa que nem não conhece aquilo, não sabe de nada, vem e o Eterno usa ele para te recompensar. Isso é muito maravilhoso. Louvado seja o nome do Eterno. E se nós agirmos assim, amados, sem interesse, na hora de devolvermos as nossas ofertas, os dízimos, honrando o Eterno, reconhecendo Ele, fazermos sem interesse, a gente vai prosperar, a gente vai viver em tranquilidade, em paz, Nós vamos pôr as nossas contas em dias,
vamos limpar o nosso nome. Vai ser tudo uma bênção. Ruim, amado, pode ser na vida conjugal, familiar, em todas as áreas da nossa vida, quando nós buscamos em primeiro lugar o nosso interesse, como filhos do Eterno, não levando em conta que nós carregamos sobre nós o nome poderoso do Eterno, e que as nossas ações vai exaltar o nome do Eterno ou difamar o nome dele perante os vizinhos, perante os nossos familiares, perante os irmãos. Então, na vida conjugal, na vida familiar, na negociação, se eu trabalho para alguém, ou se eu tenho algum funcionário, eu tenho que sempre, antes de tudo, me lembrar que eu carrego sobre mim o nome do Eterno e o nome de Yeshua, o homem mais santo que já andou nessa terra. E como seu discípulo, eu tenho que me esforçar para estar à altura do Evangelho, daquilo que falamos, daquilo que ouvimos. Senão, em vez de sermos uma bênção para as outras famílias, vamos ser uma maldição. Em vez de atrairmos, de trazermos eles para o caminho, nós vamos afastá-los por causa do nosso mau exemplo, da nossa infidelidade, da nossa irresponsabilidade, nossa ignorância, soberba, ganância, da mentira, da injustiça. Nós, como santo, é preferível nós sofrer prejuízo do que dar prejuízo nos outros. É preferível, eu prefiro, amado, que alguém fique devendo para mim do que eu dever para os outros. Porque para o ímpio isso é normal, a pessoa dever para os outros, dar calote, mas para nós não. Isso é um escândalo. É um escândalo, o cobrador está vindo na sua porta cobrando a mesma conta um mês, 2 meses, 3 meses. Isso é um escândalo, amado. Isso é para ímpio, não é para nós. Nós temos que sofrer o prejuízo. Podemos até perder, mas vamos honrar o nome do Eterno. Não vamos entrar em contenda, em confusão, causar escândalo, fazer como os ímpios fazem. Nós fomos chamados para honrar o nome do Eterno, e honrar o nome dele é aplicar os seus mandamentos à nossa vida. Não é porque o pastor está falando, não é as Escrituras. Verso 19. Para assim te exaltar e honrar em fama, em glória, sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Elohim, como ele disse. Esses mandamentos é para isso. Agora o camarada quer ser exaltado, quer ser conhecido, quer que os outros respeitem, ouçam o que ele está falando, mas não respeitam o Eterno, não honram o Eterno. Os seus interesses pessoais, as suas necessidades estão sempre em primeiro lugar. Permite, com razão, que o ímpio chame o camarada de enrolado, de enxerido, de intrometido ou de intrometida, de mentiroso ou mentirosa, de irresponsável. Porque quando as pessoas falam mal da gente sem razão, amado, isso não... O Eterno sabe o que as pessoas estão falando, se é verdade ou se é mentira. Se as pessoas falam de mim daquilo que é verdade, pronto. O Eterno sabe. Enquanto eu não me converter e dar testemunho visível, aquela mácula não vai ser removida. Não vai ser removida. Porque quem remove a mácula somos nós através do nosso testemunho. Não importa o que você está sendo hoje, mas se você propor no seu coração de mudar isso, você vai conseguir, porque o Eterno é o mais interessado na sua transformação e na sua mudança, na minha também. E amanhã ou depois, aqueles que diziam com razão que nós éramos assim assado, vão estar dizendo: rapaz, fulano mudou. O Eterno está fazendo uma grande obra na vida dele. Porque isso é possível quando nós queremos. Quando nós colocamos a vontade do Eterno para com a nossa vida
em primeiro lugar. E qual é a vontade do Eterno? O apóstolo Paulo diz que para isso ele vos chamou, para a santificação. Aleluia! Fomos chamados para isso, não para estarmos cortando atalhos. Não gosto disso, vou dar uma voltinha por aqui. Uma voltinha por aqui que o caminho é mais curto. Nós temos que sofrer, amados. Sim, a gente sofre quando a gente tem que desapegar de algum vício, de alguma paixão do coração, de alguma ganância, ou seja lá do que for, que nos causa mal. A pessoa entra em conflito, né? A pessoa sofre, claro, sofre. E é bom que sofra. Mas é melhor sofrer aqui do que sofrer a vergonha e a condenação eterna. Todos esses mandamentos que parecem só serem materiais, né? É só com relação ao dízimo, à oferta, às primícias, mas no final aqui, para que o Eterno quer? Por que o Eterno exige isso de Israel? Porque o Eterno o escolheu de entre todas as nações da terra. Oh, aleluia! E para que sejais um povo santo ao Senhor teu Elohim, como ele disse. Ser santo é fazer o que o Eterno disse. É isso. Não é fazer o que eu quero. Não, eu gosto disso. Eu gosto de fazer isso. Não, eu entendo desse jeito. Tem muita gente que não, eu entendo desse jeito. Eu acho que é assim. O achismo, amado, não tem lugar nas Escrituras. Não é o que eu acho. Será que antes do Eterno chamar Abraão, já existia pessoas que tinham seus achismos? Com certeza. Quando Yeshua veio, tinha muita gente com achismo. Hoje continua muita gente com achismo, interpreta a Escritura do jeito que quer, porque lhe é conveniente, porque não priva o seu pecado. Ele entende dessa maneira, porque dessa maneira dá liberdade para ele trair a esposa, trair o marido, liberdade para ele fazer mal às pessoas, ter o coração cheio de rancor, de ódio, de indiferença. Ele acha que ele não pode, ele tem que congregar sozinho, porque aí ele não vai ter que contribuir, não vai ter ninguém para repreender, para exortar ele, ela, pode fazer o que quer, não tem ninguém está vendo. Os vizinhos não vão saber se ele é crente ou se não, vai pensar que é mais um ímpio no meio dos outros, vai exigir, vai cobrar, nada, nada. Agora, quando eu me declaro discípulo de Yeshua, faço parte de uma comunidade e sou ensinado por meio das Escrituras, no meio dos outros, cada um de nós somos testemunhas um dos outros. O irmão pode me chamar a atenção. Irmão, o senhor está fora das Escrituras agindo desse jeito. E eu posso chamar a atenção de outra pessoa e assim sucessivamente. A comunidade, amado, ela é o melhor ambiente para nos santificarmos. Porque exortai-vos uns aos outros no temor do Eterno. Quando vocês se reuniam, o apóstolo Paulo, há cânticos, né, há profecias, há exortação. É isso. Agora, quando a pessoa se isola, ele está isento disso. Muitas vezes ele não está vendo, está fazendo algo que não está vendo mesmo, está cego. Isso acontece com a gente. E se ele fizesse parte de uma comunidade, ia ter alguém que o Eterno ia usar para abrir os seus olhos. Como não tem, ele vai sendo enganado, né, dia após dia, pensando que está certo, que está de boa, está bem, está todo enrolado com as paixões mundanas. Mateus, Matitiarro, capítulo de número 13. Yeshua, a partir do verso 1. Tendo Yeshua saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava ao pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol,
queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Outra caiu sobre espinhos, e os espinhos crescendo a sufocaram. A parábola das sementes. Os 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. O primeiro, que é aquele que nunca vem à igreja, ele ouviu, mas a semente à beira do caminho. O segundo, que caiu sob pedra, aquele que aceita, mas amanhã e depois, por causa da perseguição que sempre vem da palavra, ele desiste. E o que caiu entre os espinhos, que é aquele que fica na igreja o tempo todo. Ele ora, canta, fala do eterno, todo sábado está na igreja, mas não tem fruto. É aquele crente raquítico, improdutivo, que vive numa vida de murmuração, e tem o que caiu em boa terra, que é o crente que permanece, é o crente que gosta de vir para as reuniões, ele gosta de contribuir, ele se sente feliz em estar na presença do Eterno. Ele não é santo só na congregação, é santo no trabalho, santo na escola, santo lá dentro de casa, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com o filho, com a esposa, com o marido. Ele é santo na hora que ele está comprando, santo na hora que ele está vendendo. Ele é santo sendo funcionário e ele é santo sendo patrão. Santo junto com a esposa, santo ausente da esposa. Ele é santo para com os irmãos, santo para com a liderança. Esse é o que produz 30, 60 e 100 por um, que cai em boa terra. O santo, ele não acha motivo para deixar de vir à casa de oração, ouvir a palavra, se congregar, comungar com os outros. Ele não fica zangado porque alguém o ofendeu. Ele toma prejuízo, mas não dá prejuízo. Ele não se importa se os outros falam mal dele. Ele é que não quer falar mal de ninguém. Esse é o santo. Porque para onde o santo está indo, não existe nada disso. Então ele é convicto que ele tem que perder essas coisas. Porque para onde nós estamos indo, para onde dizemos que estamos indo, lá não entra coisa alguma que contamina o homem. A primeira ressurreição não são para os religiosos, são para os santos que amam o Eterno e guardam os seus mandamentos. Eu tenho essa convicção. E eu sei, nem minha esposa está para me agradar em tudo, amado. Nem os filhos estão para agradar em tudo o pai. Como é que eu vou querer que os irmãos me agradem e façam aquilo que eu quero? Negativo. Eu não tenho essa ilusão. Isso é uma ilusão para criar divisão, para criar contenda, para criar separação no meio do povo do Eterno. Agora, uma coisa eu tenho certeza, nós todos aqui que nos propusemos de livre e espontânea vontade de servir o Eterno, temos que fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é que eu ame a vocês, que eu trate vocês com respeito, com honra, com dignidade, como santos, como discípulos de Yeshua e como filhos de Elohim. É a mesma coisa o dever de vocês para comigo. E mutuamente, nós de um para com os outros. Temos que nos honrar. Porque se nós mesmos, entre nós, falamos um do outro para os ímpios, estamos igual aos ímpios. Agora, se o irmão tem alguma coisa contra o seu irmão, o que o Yeshua aconselha? Vai até ele. É isso. O santo faz isso. Não fica batendo com a língua no dente por detrás, não está gostando de alguma coisa, se sentiu ofendido, com razão ou sem razão. Vamos conversar, amado. Nós somos pessoas adultas, pessoas que temos as escrituras, a última palavra é a escritura para nós, não é aquilo que eu penso, que eu acho,
é as Escrituras. Vamos sentar, vamos conversar. Porque tem até ímpios que faz assim, que não briga, mas que senta e conversa e põe as coisas em dia. Quanto mais nós que temos como exemplo o nosso Machia, que não entrou em questão carnal, interesses pessoais. Todos os confrontos que ele teve foi por causa do seu zelo para com o eterno seu Pai. Já que nós estamos seguindo o Yeshua e somos filhos do Eterno, não deve haver disputa entre nós, contenda entre nós, né? Rixas, desconfiança. Não, eu tenho que contar com vocês como minha família. E vocês têm que contar conosco como família. Agora, a família não pode fazer tudo o que eu quero. E nem eu posso fazer tudo o que vocês querem, porque eu sou limitado. Bem que a gente queria fazer muito mais por vocês. Principalmente naquilo que a gente parece que tem mais necessidade no lado material, financeiro. Mas aí fica difícil porque eu só posso fazer para vocês aquilo que vocês fizerem para mim nessa área. Está entendendo? Agora o que eu posso fazer por vocês mais é orar, é interceder junto ao Eterno. Né? É isso. Mas com relação à vida financeira, que sempre parece que é o mais que a gente mais precisa, da maneira nossa hoje, a gente só pode fazer aquilo que vocês fazem. Porque o rebanho é que produz para o pastor. O rebanho de Israel era que produzia o sustento para os levitas. Incluía os levitas e os sacerdotes, que também eram levitas. É desse jeito. Então vamos ser semente, a quarta semente, e vamos produzir. Vamos sair da nossa zona de conforto para estender a mão para alguém, para ajudar alguém. Isso é difícil, amado. Renunciar o que é nosso para poder ajudar alguém, isso é difícil. Mas foi isso que Yeshua fez. Ele veio e viveu a vida dele não para ele, mas para nós. Né? Se esforce. Eu sei que nem todas as vezes a gente pode fazer, mas na medida do possível, faça. Sempre para o nome do Eterno ser glorificado. A questão é essa. Se nós somos o que dizemos ser, discípulos de Yeshua, filhos do Eterno, mas não nos preocupamos com a honra do nome do Eterno, não nos preocupamos a sermos diferentes do mundo, nós estamos perdendo tempo aqui. E nós somos pior do que os cristãos, porque alegamos servir o Eterno segundo a Torá. E as leis da Torá são explícitas no que se trata de tzedakah, de ajudar alguém que está precisando de ajuda ao nosso lado. Verso de número 1 de Lucas, capítulo 21. Olhando ele viu os ricos lançando as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. Ele disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Elohim do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento que tinha. O Eterno não adianta. Ele trata a gente conforme o coração da gente. Nós temos do Eterno aquilo que damos para Ele.
O que você dá para o Eterno? Examine. Nos examinar. Aquilo que nós damos para Ele, nós vamos ter de volta. O apóstolo Paulo diz que aquele que muito semeia, muito colhe. Aquele que pouco semeia. Não adianta eu semear pouco e esperar muito. Nenhum de nós somos culpados pelo insucesso um dos outros. Mas cada um de nós somos culpados do que nós estamos passando. Se eu sinto que estou passando por alguma dificuldade, não culpo ninguém, amados. Diante do Eterno, que há de julgar vivos e mortos, não culpo ninguém. Eu tenho muito que melhorar, muito dever de casa para fazer. Espero no Eterno, oro, estou me esforçando para preencher as lacunas que eu mesmo deixei. E eu sei que assim é todos. E todos nós reconhecemos os nossos erros, cada um na sua área, claro. Nós não vamos estar apontando o dedo para ninguém. E nós vamos estar cada um cuidando das nossas responsabilidades com relação ao Eterno, com relação à vida conjugal, familiar, com relação ao próximo, botando a nossa casa em ordem. Não adianta você sonhar com um paraíso se os teus atos demonstram que tu está querendo é o Sheol. Não adianta você falar na ressurreição dos mortos, na primeira, se as atitudes são de ímpios e de perversos. Por isso que o Eterno diz, olha, que essa palavra, ata essa palavra na tua mão. Coloca ela como frontal entre os teus olhos. Na mente aqui, por quê? Porque as nossas ações têm que ser baseadas nas Escrituras. Na hora de falar, na hora de comprar, na hora de vender. Quando acharmos um objeto perdido. Quando nos relacionarmos com a mulher alheia. Quando as irmãs se relacionar com os esposos, estiver conversando com mulher casada, com homem casado, etc. Em tudo, amado. Em tudo. Temos que aplicar a palavra. Nossas ações, que está a palavra na mão, as nossas ações têm que ser feitas no direcionamento da palavra do Eterno. Agora, a pessoa quer ter isso, quer ter aquilo, quer ser isso, quer ser aquilo outro, mas não faz o seu papel, e não precisa que o pastor esteja no seu pé, não. Que a minha presença não vai mudar você. Se você é mais santo só por causa da tua esposa ou por causa do teu marido, você não é santo. Você está enganando ela para poder estar com ela. Ou ele. É por isso que tem crente que é assim, ó, porque o seu coração não é sincero. Ele não permitiu que Yeshua escrevesse a Torá no seu coração. A Torá, os mandamentos, são um fardo e não uma bênção. Porque o Eterno diz por meio de Moisés que a palavra é vida. A Torá é vida. E Yeshua diz lá, falando no livro de Yohanan, de João, a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. E qual era a palavra que Yeshua ensinava? A Torá. Então, se o governo do Eterno é ruim para você, é porque você está sob o governo do maligno. Jugo é governo. É o governo do céu. Nós temos que aceitar na nossa vida. Yeshua disse que o jugo dele, que é a Torá, é suave
e o seu fardo é leve, e que nela nós encontramos nele descanso para a nossa alma. Não é aflição, não é tribulação, não é morte, é descanso, é shalom, é plenitude. Bendito seja o nome do Eterno. Essa pobre viúva, segundo Yeshua, deu o que tinha. E eu tenho certeza que ela saiu daí e foi logo grandemente abençoada. É isso que o Eterno quer que a gente faça. Né? Que a gente dê por amor. Não é dar o que você tem e ficar com fome. Mas quando se trata das coisas que são consagradas ao Eterno, o que se faz? Se separa primeiro. Os israelitas não comiam nem um grão do trigo enquanto não levasse o que era do Eterno. O que é do Eterno não se come em casa. Dízimo, oferta, né? Dízimo principalmente, a primícia não se come em casa. Se você quer comer, traz para cá, a gente vai comer junto. Isso é mandamento. Não tem um templo lá em Jerusalém, mas esse aqui é o templo que nós nos reunimos. Agora, eu volto já atrás com isso, se você me provar em algum lugar que é pecado fazer isso. Não é pecado. E se não é pecado, não estou transgredindo. E se não estou transgredindo, é o quê? É bênção. É bênção. Isso é o que as Escrituras dizem. E nós devemos aplicar a nossa vida. Agora, se em qualquer coisa que eu falar aqui, com relação às práticas, se houver um texto na Escritura que se contrapõe a isso, claro, nós vamos voltar atrás. Porque o nosso interesse aqui não é enfiar a mão no seu bolso. Não é tirar dinheiro seu. O que estamos aqui ensinando e praticando também é aquilo que a Escritura diz que é do Eterno. Você é dele, sua família, a terra, o universo é dele. Mas aqui com relação às coisas materiais, ele te deu 90% e pediu para ele 10%. Eu espero que muito em breve, se for vontade do Eterno, eu não esteja mais precisando de sustentar a minha família com dízimo e oferta, que eu possa ter para devolver, se o Eterno quiser. Se ele não quiser, eu vou continuar até o fim, sendo sustentado pelas ovelhas. Não tem problema, mas não há pecado em a pessoa ter a sua própria fonte de renda, e não é pecado ser sustentado pela obra, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que cuida do rebanho é o primeiro a desfrutar do leite. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, quer dizer, aquele que ensina, que instrui, participe das bênçãos. Se nós abençoamos vocês com o pão do céu, vocês nos abençoam com o pão da terra. E do céu também, mas nesse sentido que a gente está falando, com relação às coisas materiais. Amém, amados? Tudo isso em nome de Yeshua. O Eterno sabe do meu coração. A minha intenção não é tirar de vocês nada. Porque se no meu coração há essa intenção, vão tirar de mim. Estou plantando para colher. E eu não vou fazer isso. Pelo contrário, eu quero que vocês sejam abençoados e vocês obedeçam ao Eterno, porque esse é o caminho da bênção. Não basta eu querer, eu desejar, eu orar e eu pedir e eu ensinar, se você não colocar em prática aquilo que o Eterno nos ordena. Vamos ficar de pé, nós estamos dirigindo a palavra de oração. Pai bendito, em nome de Yeshua, teu Filho, nós queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui reunidos na tua casa, juntamente com os teus filhos e filhas que deixaram os seus lares, que vieram nesta manhã maravilhosa de sábado, para juntos estarmos aqui meditando
e cada um de nós nos autoanalisando à luz da tua Torá, que é a verdade, como disse Yeshua, santifique-os na verdade. E ele mesmo diz, a tua palavra, Pai, é a verdade. E nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Agora, em nome de Yeshua, escreve ela no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Que a tua Torá seja saborosa, Pai, aos nossos ouvidos. Como disse o salmista, como mel que destila do favo, doce são as tuas palavras. Nos ajuda a amar os teus mandamentos, guardá-los com prazer e alegria, não apenas, Pai, neste ambiente, mas lá fora, no trabalho, no dia a dia, na família, na vida conjugal, na vida com os vizinhos, vivermos em shalom e promovermos o teu nome que é santo e honrarmos o teu nome diante dos povos, sendo a luz que nos chamaste para ser e o sal que nos chamaste para ser. Em nome de Yeshua te pedimos, Abba, hoje, agora e sempre. Amém e amém.